E para isso nós sabemos que ele foi desviar o rio Eufrates, que passava dentro da Babilônia, e quando as águas baixaram, então ele aproveitou para marchar com o exército e entrar pelos portões que tinham ali sobre as águas daquele rio. Contando, alguns historiadores, dizem que foi entrando através dos portões que foram desatados, foram aí soltos por 2 espias que estavam lá dentro, 2 homens que foram infiltrados lá dentro da cidade antes deles invadirem. Então, não sabemos ao certo, sabemos que os historiadores contaram, não existe na Bíblia esse relato dessa entrada estratégica pelo leito, então, do rio Eufrates. Então isso é contado por historiadores, não temos na Bíblia, mas nós vamos ver que existe aí uma lógica dentro disso, porque eles entraram na cidade e na festa ninguém percebeu, a cidade era muito grande, então quando se entrava ali podia ir dominando a cidade aos poucos, que era de noite, a festa foi feita à noite, existiam ali candeeiros acesos, indicando que era de noite. Então eles não perceberam. Quando perceberam, então a mão já tinha sido escrita, Daniel já tinha sido chamado, já tinha decifrado, e nessa hora então, depois que Daniel recebe ali as honrarias por ter decifrado aquilo, então nessa hora que entra agora ou esse Dario Medo ou o Ciro, e entra e dominam agora totalmente a Babilônia, e Belsazar nessa hora então é morto, e aí é o fim do Império Babilônico. Então nessa lição de hoje nós estaremos estudando aí as seguintes partes. Primeira parte, o festim profano de Belsazar. Tópico 1, a zombaria de Belsazar, que é Daniel 5, de 1 a 4. Depois do tópico 2, a insensatez e a crueldade do autocrata Belsazar. No tópico 3, uma festa profana. Na parte 2, veremos aí o irrevogável juízo de Deus. Tópico 1, o dedo de Deus escreve na parede. Daniel 5, versículo 5. Tópico 2, a rainha lembrou-se do profeta Daniel. Daniel 5, de 6 a 12. E no tópico 3, Daniel entra na presença de Belsazar. Daniel 5, 13. Na parte 3, nós veremos aí a sentença contra Belsazar e a queda de Babilônia. Então vai o capítulo 5, versículo 22 ao versículo 28. Tópico 1, os sábios não decifraram as palavras escritas na parede. Capítulo 5, versículo 15. Tópico 2, as 4 palavras misteriosas. Daniel 5, 25. E no tópico 3, o fim repentino do Império Babilônico, versículos 30 e 31. Vamos ver então a introdução da lição aí na revista. A lição desta semana mostra mais uma vez a soberania divina. Então a primeira coisa que nós temos que aprender nesta lição é que Deus é soberano. Ele que institui reis, Ele que coloca, Ele que tira, Ele está no controle de tudo. Então você deve aceitar sempre que, mesmo que não pareça, Deus está no controle de tudo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então muitas vezes as pessoas querem enfrentar aí autoridades, querem enfrentar as coisas como se Deus tivesse chamado essas pessoas para fazer isso. Mas nós estamos vivendo o Novo Testamento, onde nós amamos até os nossos inimigos. E nós temos que ser submissos às autoridades como representantes de Deus, para castigarem o mal, para ajudarem as pessoas, para trabalhar em favor das pessoas. Então esta é a ordem bíblica e é o que nós temos que fazer. Orar pelas autoridades, interceder por eles e aceitar sempre que Deus está no controle de tudo. Ele é soberano. Após a morte de Nabucodonosor em 562 a.C., Evil-Merodach, o seu filho, sucedeu ao trono babilônico.
Entretanto, 2 anos depois, Evil-Merodach foi assassinado pelo seu cunhado Neriglissar. Mas quem assumiu o trono foi Nabonido, o genro de Nabucodonosor. Então Evil-Merodach era filho de Nabucodonosor e assumiu. Mas ele reinou 2 anos e aí Neriglissar o assassinou. Esse Neriglissar era casado com a filha de Nabucodonosor. Então Neriglissar deve ter sido o quê? Irmão da mulher de Evil-Merodach. Então veja só, ele assassinou então Evil-Merodach para reinar no seu lugar. Mas quem assumiu então não foi um outro filho ou aí o irmão da mulher desse filho. Quem assumiu agora foi Nabonido, que era casado com a filha de Nabucodonosor, que era irmã de Evil-Merodach. Vê se você entendeu direitinho. Então, Nabonido era casado com a filha de Nabucodonosor. E desse casamento é que nasceu Belsazar. Então, Belsazar era neto de Nabucodonosor. Então, continuando em nossa leitura, Nabonido era o pai de Belsazar, o qual se tornou corregente com seu pai 3 anos mais tarde. Quem assumiu então foi Nabonido. O rei agora é Nabonido. Agora, Nabonido fazia muitas viagens e deixava então o seu filho, Belsazar, como rei em seu lugar. Então Belsazar era um corregente. Então ele era rei na Babilônia quando o seu pai viajava. Ele assumia essa posição de rei. E isso que aconteceu nessa leitura que nós estamos fazendo hoje, nesse estudo que estamos fazendo hoje. Então, Nabonido não estava em Babilônia e o seu filho Belsazar estava reinando em seu lugar. Então, vamos continuar a nossa leitura. Então, Nabonido aí viajou, Belsazar assumiu seu lugar e aqui diz que ele era cruel, devasso e profanador do sagrado. São então adjetivos ainda leves para qualificar Belsazar. Foi numa noite de festa, regada a muito vinho e prostituição, que o rei Belsazar viu o reino escapar da sua mão e teve a sua morte decretada. O reino babilônico daria lugar ao Medo-Persa, representado pelo peito e braços de prata da estátua sonhada por Nabucodonosor. Então Belsazar era cruel, devasso e profanador das coisas sagradas. Então era uma pessoa muito má. E ele começou então a reinar, e aqui na nossa lição nós vamos ver que o seu império, junto com o seu pai, termina quando ele está então fazendo uma festa, e uma grande festa para 1000 convidados. E isso tudo regado a muito vinho e orgias. Então ali estavam suas mulheres e suas concubinas também. Então olha só que não era uma festa apenas para os casais do reino, para as famílias, mas haviam ali as esposas e também as concubinas, tudo misturado, todos comemorando como se eles estivessem totalmente protegidos, livres de qualquer invasão, e eles confiavam nas suas muralhas, eles confiavam na sua guarnição, que qualquer exército que tentasse entrar ali não conseguiria entrar. Então eles estavam se divertindo. E mal sabiam eles que enquanto eles estavam se divertindo, o exército então estava entrando para dominar a cidade e acabar com o império. Então, ao mesmo tempo que eles estavam se divertindo, o inimigo deles entrou para dominá-los. Isso acontece com muita gente que confia em si mesmo, em sua própria sabedoria, em sua própria riqueza, confia em sua própria religião, em seus deuses, e não sabe que de repente o seu fim vem. O inimigo já está tomando conta da sua vida, destruindo tudo que ele tem e ele nem sabe. E aí vem o dia
da sua morte ou o dia mau na sua vida e ele não está preparado, porque ele não confiou em Deus, ele não depositou sua confiança em Deus, ele não glorificou a Deus e de repente ele está perdido, sem Deus, sem paz, sem salvação. Então acontece muito também com aquele que é templo do Espírito Santo, mas ele não guardou o templo do Espírito Santo. Ele brincou com o templo do Espírito Santo. Ele colocou o templo do Espírito Santo a serviço do pecado. E não sabe que o inimigo Satanás está por trás disso e vai de repente acabar com a vida dele. De repente acabar com toda a possibilidade dele ter a salvação, de estar sempre com Deus. Vai perder a salvação, vai perder a sua vida, porque Satanás veio matar, roubar e destruir. Mas nessa lição nós esperamos que você possa aprender que Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância, que nós temos que lutar contra o pecado e consagrar o nosso corpo, a nossa vida a Deus, para sermos instrumentos de Deus para o bem, para o reino de Deus. Também nós podemos aprender nessa lição que existem coisas que pertencem a Deus, que foram consagradas a Deus, como por exemplo o nosso veículo. Ele não pode ser usado para orgias, usado para o pecado. A nossa casa, a nossa TV, a nossa roupa, as nossas coisas, também as coisas da igreja, os instrumentos da igreja, caixa de som. As coisas da igreja não podem ser usadas pelo inimigo, não podem ser usadas em benefício do pecado. Então, nós não podemos pegar as coisas que foram consagradas a Deus, dedicadas a Deus, e entregar a serviço de Satanás. Entregar a serviço de adoração a ídolos, a imagens, ou prestação de cultos a alguma pessoa, ou para uso de coisas que não condizem com Deus, não condizem com a santidade de Deus. Muitas vezes nós temos visto os instrumentos musicais da igreja sendo utilizados para tocar música mundana, por exemplo. Isso é uma profanação desse instrumento, que deveria ser utilizado apenas para louvor e glória do nome de Deus, adoração a Deus. Então veja só, se nós somos instrumentos de Deus, também nós não podemos ser utilizados, ou não podemos nos prestar a adoração a ídolos, a participação em festas, em coisas que são dedicadas a demônios, porque quando as coisas são dedicadas a imagens, Paulo diz que essas coisas são dedicadas a demônios, na verdade. Então, parte número 1, o festim profano de Belsazar. Tópico 1, a zombaria de Belsazar. Tópico 2, a insensatez e a crueldade do autocrata Belsazar. Tópico 3, uma festa profana. Tópico 1, a zombaria de Belsazar. O rei Belsazar deu um grande banquete para os maiorais do seu reino. A festa ocorreu no palácio babilônico, mas ele não demonstrou nenhum escrúpulo com a religião alheia, o judaísmo. Embriagado, o rei mandou ouvir os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, trazidos como espólio de guerra por seu avô Nabucodonosor, para serem usados no banquete por ele oferecido. Homens corruptos e prostitutas profanariam o sagrado, uma orgia com o que era santo. Belsazar foi longe demais, pois para satisfazer os seus instintos baixos, frívolos e profanos, escarneceu do Deus de Israel e do seu povo.